Lucas capítulo 1, a partir do verso 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou no seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Nós vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós agradecemos a Ti por esse culto, por esse momento, ó Pai, que nós tivemos de leituras, de cânticos, e agora de uma forma especial o Senhor também nos abençoe, ó Pai, para aprendermos a Tua palavra, para podermos, ó Deus, assim tirar, ó Deus, lições para a nossa vida. Obrigado, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Essa época do Natal é um tempo de ação de graças, é um tempo de alegria, e nós temos a oportunidade então de estudar a partir do domingo passado, desde domingo passado, sobre o nascimento de Jesus. No domingo passado nós lemos a partir do verso 26 de Lucas 1, quando o anjo Gabriel visita a Maria lá em Nazaré. E desde a saudação, saudação do anjo que disse: alegra-te, muito favorecida, todo esse tempo que o anjo esteve com Maria, foi um tempo de muitas bênçãos, de muita alegria, de muita surpresa para Maria. O anjo diz: achaste graça diante de Deus, e conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E descreve a respeito de Jesus que será grande, será o Filho do Altíssimo, ele reinará, o reinado que não tem fim. Maria, assim, ouve aquela mensagem, mesmo surpresa, mesmo com dúvidas, quando ela diz: como isso será, como isso pode acontecer se não tenho relação com homem algum? Mesmo diante de toda essa perplexidade, ela, muito alegre, recebe a mensagem. E o texto conclui no verso 38, quando Maria diz: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Na sequência que vamos estudar hoje, o verso 39 diz que Maria foi apressadamente lá na casa de Isabel. Percebemos então
aqui a alegria dela se manifesta nesta vontade de encontrar com Isabel. O anjo havia dito a ela que Deus é o Deus do impossível, e Isabel estava grávida, então as duas vão se encontrar. E nesse texto que nós lemos há pouco, nós encontramos esse tema alegria, alegria por Jesus. E é um tema muito importante para nós, irmãos, porque nós muitas vezes vivemos num mundo de tantas decepções, de tantas tristezas, de tantas preocupações, e esquecemos que nós somos contemplados com a alegria do Senhor, com a salvação, que nós temos esse Jesus. Jesus nasceu não apenas para aqueles que viviam naquela época, mas Jesus nasceu para salvar a todos os escolhidos, dos quais nós fazemos parte. Então, contemplando aqui a alegria destas servas do Senhor, nós podemos ver aqui a alegria de Isabel, a alegria de João Batista, mesmo no ventre materno, e a alegria de Maria. Contemplando esta alegria, nós podemos assim também entender que fazemos parte desse povo escolhido de Deus. De 39 a 45, nós vamos encontrar aqui então a reação de Isabel. Ela, logo que encontra com a Maria, ela aqui diz que Maria saudou Isabel, e verso 41, ouvindo a saudação de Maria, a criança estremeceu no ventre, e Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Isabel se alegra com a presença de Maria, mas também por um momento diferente, quando ela sente uma criança se estremecendo no ventre, com aquela presença de Maria ali naquele local. A alegria de Isabel é expressa no verso 42, quando ela exclama, fala em alta voz para Maria: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Maria, cheia do Espírito, traz essa palavra para Maria, para a sua amiga Maria, para aquela que está ali e está ali compartilhando o momento tão especial que ela está vivendo. Nós podemos pensar, como foi um encontro muito bom, muito especial, como um encontro cheio da presença de Deus. E aqui Isabel enfatiza então que Maria é bem-aventurada. E repare que no verso 45 ela repete novamente, primeiro ela diz bendita, que é a mesma coisa que bem-aventurada, no 42, mas no 45 ela repete, bem-aventurada a que creu, creu na palavra de Deus. Maria se dispôs a servir a Deus, Maria experimentou do poder de Deus. E nós vimos que foi exatamente isso que aconteceu. Quando o anjo anuncia a Maria que ela terá esse filho, ela creu. E é curioso, que aqui o anjo não disse, você quer, você não quer, não, você terá um filho. Ela creu e ela, como serva, se colocou à disposição. Mas nós percebemos que Deus, Ele chama e Ele capacita e Ele usa quem Ele bem quer. E assim nós percebemos o quanto Maria experimentou o poder de Deus porque creu no Senhor e assim se entregou no Senhor. Sobre a alegria de João Batista, verso 47, que nós já lemos, e o 44, o verso que nós lemos foi o 41, que a criança se estremeceu no ventre. No verso desculpe, irmãos, aqui no verso 41 mesmo, a criança se estremeceu no ventre. Assim, a gente lembra de uma passagem que está em Lucas 1, verso 15,
quando lá o anjo falando a respeito de João Batista para Isabel, nós vemos aqui no verso 15: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito já no ventre materno. Então, provavelmente, essa citação aqui, ela se cumpriu nesse momento, quando no verso 41 diz que a criança se estremeceu no ventre. Ouvindo a saudação de Maria, a criança se estremeceu no ventre. E João Batista é um personagem muito especial na história. João Batista, antes do nascimento de Jesus, já se alegrou com Jesus. Durante o ministério de Jesus, também ele se alegrou com Jesus. Temos uma passagem que demonstra muito bem essa alegria de João, João poderia sentir que alguém estava tirando o ministério dele, que era batizar, e Jesus começa a batizar, e ele explica muito bem para aquelas pessoas que ele não era o Cristo, mas que Jesus era o Cristo. Se a gente olhar em João 3, a partir do verso 22, ali diz que Jesus estava batizando, e no verso 23, João também estava batizando. E surgiu entre os discípulos uma contenda, e eles foram até João Batista e disseram: mestre, aquele que estava contigo, falando de Jesus, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. João Batista, de forma alguma, poderia ficar preocupado ou triste, porque é o que exatamente tinha que acontecer. João Batista, ele era alguém que veio como aquele que veio antes, trazendo a mensagem. Ele foi enviado como precursor. E é isso que ele diz aqui, no verso 28. Eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, porque essa alegria já se cumpriu em mim. Então ele repete com essa frase, que às vezes é difícil entender, mas o que tem a noiva é o noivo. A noiva é a igreja, o noivo é Cristo. Então, quem que realmente está ali para ter a igreja é Cristo, não ele. Ele se considera o amigo do noivo, e ele se alegra porque o noivo está com a sua noiva. E aí vem a frase que é bem conhecida no verso 30, convém que ele cresça e eu diminua. Então João Batista foi alguém muito alegre com Jesus. E aqui a gente vê também a Maria. Maria, nesse tempo, muitas emoções, ela passa por a experiência de encontro com o anjo, agora o encontro com Isabel, e nesse encontro com Isabel, ela ouve essas palavras tão graciosas, quando Isabel diz que ela é bem-aventurada. No verso 43, Isabel diz: de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Maria está sendo exaltada. E aí então ela mostra a sua alegria através do cântico de Maria, a partir do verso 46. Repare que nesse cântico ela já começa: minha alma engrandece ao Senhor. Momento algum ela vai expressar que ela é alguém melhor do que os outros, ou que ela se sente superior a outra mulher qualquer, mas ela entoa esse cântico: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Nesse cântico, ela expressa sua alegria falando a respeito do que Jesus representa para ela aqui, do que o Deus fez na vida dela. Deus é o meu Salvador.
Se alegra porque Deus é o seu Salvador. Ela era uma pecadora como as outras, como qualquer um de nós. Verso 48, porque contemplou na humildade da tua serva, da sua serva. Contemplar é você ganhar o presente, né? Foi contemplado lá no consórcio, no leilão, uma coisa. Entre tantos, ela foi a contemplada, e ela se alegra por isso, porque ela reconhece que não merecia. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, bem-aventurada, como alguém que foi agraciada, como alguém que recebeu a bênção de Deus. O poderoso me fez grandes coisas. Exalta a Deus, chamando de poderoso. Fala da misericórdia. A sua misericórdia vai de geração em geração. E aqui ela já passa do que Deus fez e fará na vida dela, para o que Deus faz e fará na vida do povo, do seu povo. A misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Então, o braço do Senhor agindo, abençoando, e assim ela coloca sua expressão. Fala que o Senhor exaltou os humildes, os famintos, amparou a Israel, né, que é o Deus do seu povo, o Deus de Israel, e este é o Deus que abençoou. Então Maria diz: Deus me salvou, Deus contemplou a minha vida, Deus agiu com poder, tudo isso o poderoso Deus fez na minha vida. E a gente vê aqui algo que nós já citamos em outro momento, como Deus não é o Deus dos grandes, dos importantes, mas é o Deus dos humildes, é o Deus que vai até a nós, não importando onde nós moramos, quem nós somos, Ele contempla-nos com a sua salvação, com a sua bênção. Passagem de 1 Coríntios 1, 26 a 29, dá para se comparar muito bem com o que nós estamos lendo aqui hoje. Lá diz que nós devemos reparar, né? Irmãos, reparai, pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. E a explicação vem no verso 29. Por que Deus fez isso? Por que Deus faz isso até hoje? A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Algumas vezes nós nos achamos indignos de servir a Deus. Às vezes nós olhamos para nós mesmos e dizemos: deve ter outras pessoas tão melhores para fazer o trabalho de Deus. Maria poderia pensar dessa forma, mas é exatamente isso que o Senhor faz. Ele chama aquele que Ele quer, para que não fique nenhuma dúvida de que a glória é dele e de que a obra é dele. Se a gente olhar para a nossa vida e o que nós já fazemos para servir a Deus, como Deus tem nos usado, nós podemos dizer exatamente isso. Não é porque eu sou alguém, é porque o Senhor Jesus me contemplou com este dom, com este ministério. E assim nós, na nossa humildade, né, como disse Maria, na humildade da tua serva, na nossa humildade, nós nos dispomos ao trabalho do Senhor, a servir a Deus. Muitos fracos, muitos loucos, muitos humildes são escolhidos e são exaltados, porque Deus assim faz grandes coisas. Maria disse: o poderoso me fez grandes coisas. Me fez grandes coisas. Que isso é que o Deus faz por nós. Grandes coisas o Senhor faz por nós, e por isso nós estamos
alegres. O nosso tema aqui é ver a alegria no nascimento de Jesus. É ver a alegria na bondade de Deus, no cuidado de Deus para com a nossa vida. Para que nós entendamos que nós devemos ser cada dia agradecidos por Jesus, porque Ele nos contemplou com a sua salvação. Ser contemplado é algo que traz alegria. Tem gente que diz, eu não ganho nada, né? Não ganho nada, não tenho sorte, não sou aquele que está sempre sendo sortudo. Nós somos mais do que sortudos, nós somos agraciados, nós somos abençoados. Porque Deus nos escolheu entre tantas pessoas, Deus nos amou, Deus nos salvou, Deus deu um propósito para a nossa vida. Maria foi especial, né? Como ela diz aqui, que ela será lembrada, as gerações, né? As gerações me considerarão bem-aventurada. Maria é uma bem-aventurada. Até passam da conta, né? Exaltam tanto Maria que passam da conta. Mas Maria foi uma mulher abençoada por Deus, muito abençoada na história da humanidade. Mas nós também somos, irmãos. Nós somos a nossa particularidade, no nosso cantinho, aonde Deus nos chamou. Nós somos importantes para Deus. O nosso trabalho é importante. A igreja, ela não é feita de algumas pessoas importantes. A igreja é um corpo. Quando cada parte desse corpo, cada membro tem a sua importância, é necessário que a gente esteja firmes, alegres, abundantes na obra do Senhor. Como Maria, como Isabel, como João Batista, como tantos outros personagens, porque nós nos alegramos em Jesus, no seu chamado, no ministério que Ele nos dá. Nós sabemos que Cristo é tudo para nós e por isso nós estamos alegres. Tem um texto bem pequeno de Thomas Brooks e fala que Cristo é tudo. E ele diz: Cristo é tudo, o sumo bem para os que conhecem a graça salvadora. Se estamos enfermos, Ele é o médico. Se temos sede, Ele é o manancial. Se o pecado nos inquieta, Ele é a nossa justiça. Se necessitamos de ajuda, Ele é o poderoso para nos salvar. Se tememos a morte, Ele é a vida. Se estamos em trevas, Ele é a luz. Se somos fracos, Ele é a nossa fortaleza. Se somos pobres, Ele é a plenitude. Se desejamos o céu, Ele é o único caminho. Ou seja, Cristo é tudo, o sumo bem para os que conhecem a graça salvadora. Se nós conhecemos a Jesus, nós temos tudo, nós temos paz, temos alegria. Por isso nós expressamos essa alegria através dos nossos cânticos, através dos nossos pensamentos, das nossas orações. Como disse em uma outra ocasião, a nossa alegria do Natal não é porque nós vamos reunir a família, porque nós vamos ter uma semana de compras ou comidas fartas. Isso tudo pode nos alegrar, irmãos. Como é bom estar com a família, como é bom comer, como é bom comprar alguma coisa. Mas a nossa alegria, ela é em Jesus. E o Natal é algo que precisa ser lembrado por nós. Em primeiro lugar, é Jesus. Eu vi algumas charges que tinha um Papai Noel deitado lá na manjedoura e vem alguém lá e fala: sai daí, né? Ou seja, não ocupe o lugar de Jesus. Então no Natal nada pode ocupar o lugar de Jesus. Jesus é a nossa alegria, Jesus é a nossa paz. E é uma data especial que nós temos, como Igreja do Senhor Jesus, para meditar no nascimento de Jesus, também para meditar na nossa vida, no nosso compromisso com Jesus, na nossa relação com Jesus. E que Deus assim nos ajude, nos abençoe e nos fortaleça mais e mais. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar mais uma vez.
Pai querido, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por tão grande amor, por cuidado especial que o Senhor tem para conosco. Ó Deus, nos alegramos em rever esta história, em ver detalhes dessa história onde o anjo vem a Maria e aquela casa se encheu da misericórdia, de alegria, de poder, de milagres. Assim Maria visita Isabel, Deus, e mais num momento o Espírito Santo age naquela família, naquela união, assim transbordando aquele lugar de alegria, ó Deus. E que dessa forma seja no nosso lar, ó Deus, ao nos encontrarmos em casa, que essa alegria esteja na igreja, ao nos reunirmos, que a presença do Teu Espírito, a presença de Jesus, a notícia dada, ó Deus, pelo Evangelho, das boas novas de salvação, venham nos trazer paz, alegria, venham-nos a levar a adoração a Ti, pois grandes coisas o Senhor faz. Pai amado, que o Senhor Deus nos guarde, Senhor Deus, e que a mensagem do Senhor seja algo que venha tirar de nós, ó Pai, as preocupações com este mundo tão passageiro. Que o Senhor Deus, através da mensagem do Teu Espírito Santo, venha nos fazer enxergar e estar mais próximos da Tua glória, da Tua presença santa. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.